Afinal, até que ponto a fé e as nossas crenças nos impulsionam na vida? Quando precisamos questioná-la? Devemos aceitar tudo que nos é colocado? Jesus disse: "Conheceis a verdade e a verdade vos libertará." Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Arquimedes Santos e começa aqui agora mais um episódio do podcast Entendendo o Espiritismo com a Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Hoje temos novidades aqui no programa, né? Eu resolvi não, né? Na verdade a gente acha que as decisões que a gente toma são nossas, mas tem muita gente do outro lado trabalhando por nós aqui. E eu tive uma sacada de fazer um convite para uma colega de sala e o marido dela também para colaborarem comigo, né, nesse projeto que vem engatinhando e, se Deus quiser, agora com esse reforço que é a Mariana Moura e o Bruno Primo. E Mariana, bem-vinda aí, viu? Fico muito feliz que você ter aceitado o meu convite. Conta aí como é que é para você, né? Como que foi para você chegar no Espiritismo? Qual que é a tua experiência? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, o convite. A gente está muito feliz, porque é como você falou, muitas vezes não é só o Arquimedes que está convidando, né? A gente tem a vida mesmo vai se encaminhando, né? De colocar a gente onde a gente precisa estar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui contribuindo com esse trabalho. E eu comecei no Espiritismo desde pequena, meus pais já vinham do Espiritismo. Então, na realidade, eu tô seguindo o caminho. Conheci a Casa Geraldo Ferreira há menos de um ano e agora a gente está fazendo o curso de Aprendizes do Evangelho. Vamos lá, né? Vamos agarrar para ver se a gente chega lá. Vamos apresentar o Bruno também, porque ele vai fazer parte da produção. Exatamente. Fala aí, Bruno, como é que tá tudo na paz e como é que foi para você? Como que foi teu contato com a doutrina espírita? Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo contribuir, mesmo que de forma singela, com esse projeto que tem tudo para dar certo. E o meu contato com a doutrina espírita foi por curiosidade. Com 11, 12 anos, nessa época, eu comecei a ter contato com os livros espíritas, comecei a ler e comecei a raciocinar que muita coisa do que eu acreditava já não fazia mais tanto sentido para mim. Então eu comecei a buscar esse caminho que a doutrina espírita traz para nós. A gente recebe aqui hoje, né, com muito carinho, a nossa querida Terezinha para falar um pouco de um assunto importante, que ao mesmo tempo gera polêmica, né, quando se leva ao pé da letra, né, que é fé. Né? Uns acreditam demais, outros de menos, outros que acreditam demais. Na hora que precisa ser testada a fé, a gente vê diferente, né? E o assunto é a fé raciocinada. Então, vou chamar ela para conversa aqui, né, dona Terezinha. Por favor, a senhora se apresenta pra gente, né? Como que a senhora chegou até a doutrina espírita? Oi, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade, viu, Arquimedes? Eu cheguei na doutrina espírita por pressão dos espíritos, porque eu tenho uma formação católica e, como católica, eu trabalhei em todas as frentes de trabalho da Igreja Católica, em grupos de jovens, em vários trabalhos. Mas um período da minha vida eu comecei a ser visitada por espíritos. E eu ficava amedrontada com aquilo, não sabia lidar, mas eu não aceitava, porque eu era católica. Aí chegou um ponto que foi ficando muito difícil e um dia começou a chegar livros espíritas na minha mão. Num outro momento, um trabalho, né? Eu sou assistente social e chegou um trabalho para mim de uma ONG que me convidava para fazer um trabalho em várias entidades. E foi aí que eu fui apresentada a algumas casas espíritas e que abriu meu coração, minha mente. E a partir
partir dali eu me tornei espírita. Então vamos falar um pouco sobre fé. Afinal de contas, o que é fé? Olha, a fé, ela tem um sentido amplo para todas as pessoas. Mas, assim, para definir o que é fé, ela significa a confiança do indivíduo em si mesmo. É uma crença nos dogmas dessa ou daquela religião, casos em que recebe adjetivos específicos como fé cristã, fé católica e fé judaica. E o que é a fé raciocinada? O que transforma a fé em fé raciocinada? A fé raciocinada é a que não rejeita a razão e prende-se à verdade sem jamais compactuar com a mentira. E nós vemos aí, assim, nós vemos os dois polos, né? Nós vemos a fé raciocinada, que nos remete para um caminho positivo, seguro, e temos aí a fé cega, que nos coloca num caminho bem mais perigoso. Falando nessa fé cega, a gente pode dizer que a fé sem o raciocínio e sem o julgamento, ela é cega, como você disse agora. E como que isso contribui para os extremismos que a senhora falou agora? Extremismos religiosos, de pensamentos, de atitude? O extremismo é caracterizado pela devoção incondicional. Um fanático religioso é, muitas vezes, um indivíduo disposto a se utilizar de qualquer meio para afirmar a primazia da sua fé sobre as demais, né? Então, assim, diríamos que é um grave tumor cancerígeno do mundo contemporâneo. E esta fala é também do Jorge Hessen, que é um espírita pesquisador, que eu andei lendo uma matéria sobre ele, né? Que antes era muito mais, assim, visto entre os judeus. Mas hoje a gente pode verificar que se alastrou, né? Saiu do domínio dos judeus, que a gente via mais ali. E hoje é uma questão muito séria. Se mata muito em nome do fanatismo, né? Então é uma questão que precisamos tomar muito cuidado e trabalhar na resolução disso, se é que a gente pode resolver essa questão. Porque é muito pessoal, né? É muito pessoal. Vai junto com a cultura, com a criação que você tem, o meio que você convive, né? Exatamente. Tudo isso eu acho que acaba influenciando, de certa forma, na tua fé. Isso, e o fanático, ele acredita que a visão... Ele tem certeza que ele está certo. Aquilo convém para ele, né? E sim, ele é convencido que aquilo, que ele está no caminho certo. E o que ele faz é tentar fazer a gente caminhar pelo mesmo caminho dele, né? Então, assim, não é que o cara tá errado, não é que essas pessoas estão erradas. Elas, de fato, acreditam. A gente falou sobre fé e sobre fé raciocinada. Qual o processo que a gente tem que ter para transformar apenas de fé, de você crer em alguma coisa, para uma fé que tem razão, para uma fé que tem um fundamento por trás disso? O espiritismo está baseado na ciência e na filosofia. E percebe-se que Kardec sempre usou dos seus questionamentos para saber se todas as manifestações espíritas eram de fato verídicas. Para conquistarmos a fé raciocinada, sigamos seu exemplo, questionando sempre todas as situações ou manifestações espirituais. Segundo o espírita Alexandre Caldini, que é um pesquisador também e tem contribuído muito com a doutrina espírita, ele diz o seguinte: o sentido das coisas deve ser analisado de forma coerente. Se não houver lógica, não acredite. Isso é um conselho do Caldini. A senhora falou a respeito
do começo do Espiritismo, que foi um estudo profundo de Kardec sobre os movimentos daquela época. Então, naquela época a gente tinha as mesas girantes, a gente tinha manifestações dos espíritos através de barulho e tudo mais. Na sua opinião, naquela época, isso foi fundamental para que as pessoas acreditassem, porque apenas através da fé a gente não poderia ter este movimento que a gente teve. A senhora acredita nisso? Profundamente. O livro dos médiuns, tudo que o Kardec escreveu, ele escreveu e ele balizou isso, ele confrontou. E o livro dos médiuns, assim, o que mais me tocou é nos livros dos médiuns. Então, assim, tudo que o Kardec fazia, por exemplo, as manifestações, né, dos espíritos, nos grupos mediúnicos. Então, ele colocava isso, ele confrontava a mesma pergunta em vários grupos mediúnicos, enquanto ele não obtivesse. Então, isso é o quê? Isso é pesquisa, isso é a preocupação com essa fé raciocinada. Então, assim, ele já estava ali no caminho. Então, enquanto ele só colocava uma questão, ele dizia que aquilo estava coerente, que ele podia escrever se aquela pergunta que ele tivesse colocado para ser confrontada em todos os grupos trouxesse a mesma resposta. Na abertura do nosso podcast, falamos sobre uma frase dita por Jesus: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Podemos dizer que ela foi implementada por Jesus, a questão da aproximação da fé e da razão, e que foi através do Espiritismo que ela foi concretizada? Olha, o problema da relação entre fé e razão é muito antigo, como o próprio cristianismo. Pedro, já em sua primeira epístola, ele incentiva os cristãos a justificar a razão da fé a quem perguntar. E aí a gente percebe assim, inclusive tem uma carta também, né? Ele escreveu isso na carta Pedro 1, de 3 a 15. E aí eu entendo o seguinte: você tem que justificar a sua fé, a justificar por que você acredita, né? Então, assim, não pode ser uma fé cega. Nos remete novamente àquela pergunta da fé raciocinada e da fé cega. Então, assim, eu creio por isso e por isso, né? Então, assim, uma motivação, o que nos guia, né? A fé, o que guia a nossa fé é uma motivação. E foi através... A gente pode falar que a aproximação efetiva entre fé e a razão foi concretizada através do Espiritismo? Olha, com a metodologia, Kardec mostra a força da razão nas obras da codificação. O Livro dos Espíritos, na página 47, ele coloca o seguinte: a razão nos diz que entre o homem e Deus outros elos necessariamente haverá, como disse os astrônomos, que entre os mundos conhecidos outros haverá. E aí eu também tenho uma outra frase de Kardec muito interessante, que é a seguinte: a razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, e os fatos hão provados que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Quando outras religiões e doutrinas tratam os espíritos que nos influenciam negativamente como malignos ou demônios, os espíritas dizem que eles são nossos irmãos desencarnados, ignorantes e que também são sofredores, mas que ainda não permitiram encarar de frente a realidade da evolução. Também costuma-se acreditar, por interpretação da Bíblia, que os espíritos podem se comunicar, por isso costumam também dizer sobre demônios. Como relacionar isso com a fé raciocinada? Existem meios de provar a fé espírita?
Para a doutrina espírita, demônios são espíritos imperfeitos que estão ainda na base da escala inferior, mas que podem melhorar e evoluir, chegando assim ao nível de espírito puro. Anjos e demônios não são seres criados à parte. Quando unidos a corpos materiais, eles constituem a humanidade que povoa a Terra e a outras esferas habitadas. Já quando separados do corpo, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Então, nós, humanos, estamos fadados à evolução. Demore o tempo que demorar. E a gente ouve assim, nós espíritas, a gente costuma ouvir no meio espírita uma frase assim: todo anjo hoje foi um demônio no passado, né? Não sei se a gente se dá para afirmar, mas assim, hoje nós não podemos dizer que somos seres evoluídos. Estamos a caminho da evolução, né? Estamos num processo. Mas as pessoas evoluídas, assim, espíritos evoluídos, que nos trazem mensagens maravilhosas, que nos incentivam na busca dessa fé raciocinada, nos contam como foi o seu começo, como foi seu recomeço, as agruras que passavam ou que passaram, quem eles eram, as atrocidades que cometeram, né? Então isso dá pra gente, traz uma esperança muito grande, né? Essa questão da evolução, da questão do demônio, né? Que esse demônio que a doutrina espírita não alimenta, não reforça, né? A gente não acredita em mármore quente, a gente não acredita, o nosso Deus não é um Deus que pune, né? Nós teremos vamos colher o que plantamos, né? Se boas sementes, vamos colher bons frutos. Se sementes ruins, nós vamos colher frutos podres, azedos, insossos e por aí vai. O Geraldinho Lemos, ele, não sei se a senhora conhece, né, um amigo do Chico, e ele fala que uma vez ele pergunta pro Chico, e o Chico pergunta para Emmanuel, aonde que a gente tá nessa linha da evolução, né? Aí Emmanuel responde para ele assim, ó, a gente não tá nem no começo e nem no fim, a gente tá no meio. No meio, exatamente. Né? É o que a senhora disse. A gente começa lá atrás com uma época primitiva, né? Que era o instinto, a maldade. Exatamente. Hoje em dia a gente já vê como maldade, mas na época era necessidade, né? A gente responder com a mesma força, um monte de coisa que a gente vivia. E só de saber que a gente tá no meio do caminho já é um alívio. Né? Não, é bom você olhar para trás e ver que você já passou por coisas, que você às vezes olha no outro e fala, eu acho que eu já fiz isso uma vez. E é isso, bom, pelo menos eu já não tô no meio do caminho, no começo do caminho, né? Mas também te dá esperança pro que tá vindo. De falar, eu posso chegar, eu posso ser igual aquelas pessoas que você vê, que você admira. Isso é maravilhoso no espiritismo. No meio do caminho não desanima nunca, né? O pessoal fala assim, pô, você tá no meio do caminho. Não, você já andou. Você quer voltar? Exatamente. Isso é animador, né? Isso é animador. É verdade. E uma coisa que me deixa assim que me tranquiliza é essa questão do esquecimento que nos é dado, né, ao reencarnar, que a gente não lembra o que a gente fez. Agora, o que a gente mais sabe fazer aqui, né, nessa vida é reclamar, né, dos percalços que às vezes não vem e não se apresenta para nós na mesma proporção que merecemos. Às vezes a gente deveria estar numa situação muito mais difícil. E é aquela questão, né? Você deveria perder um braço, uma perna, mas você perde só uma unha e mesmo assim você reclama, né? Dessa questão da misericórdia divina, né?
E essa questão de ver a vida agradecendo também tem a ver com a fé raciocinada, Sim, né? sim. De você aceitar, de você acreditar, de, É verdade, né? é verdade. Mesmo que culturalmente aceito, acreditar em Deus não é necessariamente ter fé, pois as crenças em Deus são diferentes de pessoas para pessoas. O que nós espíritas podemos atribuir fé na crença a Deus? Olha, crer num Deus uno, soberano, e trazer essa fé, colocar essa fé em ação, ou seja, fé em obras, né? Assim, diríamos bem, ser bem sucinto. Não adianta você crer e sentar lá e falar eu creio. Você tem que colocar essa roda para girar, né? É participar, é colocar essa fé, aliar ela com as obras, né? Para nós espíritas, participar do movimento espírita, trabalhar em várias frentes de trabalho, pesquisar, trabalhar também pelos nossos familiares, né? Ser caridosos na nossa comunidade, no nosso ambiente de trabalho, porque não basta você vir aqui e fazer o bonzinho e você sai da casa espírita, pendura as asas e vai embora, tiranizando, né? Chutando o cachorro, a cadeira e todos que você encontrar pela frente. Então, esse na realidade é um processo, né? De você não ter só a fé por fé. O processo para você transformar ela em fé raciocinada é justamente colocar em ação. Por que tantos dizem acreditar em Deus e que Jesus veio para guiar a nossa evolução, se tantos de nós temos dificuldades em enfrentar problemas, de perdoar, temos inclusive dificuldades de amar incondicionalmente? Isso não é duvidar da existência e dos desígnios de Deus para conosco? Eu gosto muito de uma frase de Jesus que diz assim: Jesus é Jesus porque ele nos convence, né? Ele é convincente, não deixa dúvida. E ele diz assim: eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, faze bem aos que os odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, né? Que está em Mateus 5,44. E uma outra questão de Jesus é assim: Jesus diz que no caminho da evolução estamos engatinhando, que somos todos crianças ainda muito próximos da animalidade, de forma que, a um olhar atravessado do nosso colega, do nosso próximo, a gente devolve um outro mais atravessado ainda, né? Se chutou minha canela, ai, ai, ai. Né? Estamos prontos para revidar. Isso é nosso, do ser humano. Então, assim, retomando o que a gente falou ainda há pouco sobre a questão da evolução, aí a gente vê de fato que temos aí um longo caminho a percorrer, né? E aí ele fala muito, o amor, esse amor incondicional, é aquele que existe apesar de, e que diante de tantos obstáculos não deixa de existir, né? Esse amor incondicional. E que não muda a rota, né? Não diminui sua dimensão, que só ama incondicionalmente quem é possuidor de uma alma grande. E esse tipo de alma, normalmente, ela é acompanhada de um espírito de luz. É alguém que já caminhou mais que a gente. E a gente vê muitos exemplos. A gente vê a Madre Teresa de Calcutá. Nós temos no Brasil a Irmã Dulce, né, que tem um livro que foi editado, tanto que foi agora elevada à categoria de santa, né? Sim. O Chico, o próprio Chico, que caminhou, que percorreu um longo caminho. Nós vemos o mentor do Chico, né, que era o Emmanuel, o que já tinha, a gente até teve acesso a outras
situações da sua vida quando encarnado. Então, são esses espíritos de luz, né? Que amam incondicionalmente. Eu vejo isso em vocês, mulheres. o amor de mãe, né? Pra mim, talvez o mais próximo do amor incondicional é o amor de mãe, né? O filho pode fazer o que for, pode aprontar o que for, mas a mãe sempre vai abrir os braços para receber ele de volta, né? Embora há controvérsias, né? Mas, assim, o amor de mãe é, de fato, ele beira ao amor incondicional. Mas, que também não é o tema de hoje, mas... Dá um episódio a mais falar de amor, né? Exatamente isso. Retomando a questão ali, a senhora falou a respeito das nossas atitudes, no sentido de alguém falar alguma coisa e a gente retrucar, a gente revidar. Então a gente está falando sobre fé raciocinada. Na realidade, esse tipo de reação que a gente tem é irracional, correto? Então a gente vive balançando entre o nosso racional e o irracional. O que a senhora acha sobre isso? É que a fé raciocinada, ela não é um processo completo. Assim como nós, alunos na escola de aprendizes, os discípulos, aqueles que já concluíram a escola de aprendizes e estão no grau de discípulo. Então, assim, nós somos eternos aprendizes e estamos aí no caminho. Uma questão importante sobre isso que você falou, e assim, muito bem lembrado, é que a gente já adquiriu algumas ferramentas. E quando qualquer pessoa é contestada naquilo que ela acredita, naquilo que ela ama, assim, na questão do revide, assim, todo o nosso corpo, ele se prepara para o ataque. Assim que ele recebe algo que contradiz, ou digamos assim, o chute na canela, ele chega muito próximo àquele animal irracional do passado. Então o próprio corpo dele, ele cria ali, ele se coloca na posição de ataque. E muitas vezes o ataque não é um ataque físico, mas verbal. Mas assim, para o discípulo, para o aluno da escola de aprendiz de evangelho, para aquele que está ali nesse caminho da fé raciocinada, imediatamente uma luz acende, o alarme toca. E ele fala, opa, presta atenção no que você está fazendo. E aí você volta. Então isso é muito importante, de você voltar. Ou às vezes você vai falar alguma coisa que magoa, que machuca, e de repente a sineta toca. Você fala, opa, parando, escola de aprendiz do evangelho, obras básicas, estudos, como membro da fraternidade dos discípulos de Jesus, né? Então a gente tem que retomar rapidinho. Assim, o ideal é que não houvesse essas questões. O ideal é que a gente não precisasse disso, que não se preparasse para o ataque, porque assim, abriu a boca, você falou, e aí você se compromete, aí você tem que se refazer. O ideal é o perdão, é você olhar para a pessoa, se você tiver oportunidade, pedir desculpa, pedir perdão, se retratar, se refazer. Se não houver possibilidade, se recolher e falar, sabe? São ferramentas, né? Tem um raciocínio também que diz assim, né? Que a gente precisa perdoar enquanto a gente não sabe o que é amor verdadeiro, né? Porque quem ama não se ofende. A senhora concorda com esse pensamento? Perfeitamente. Pedro, eu já falei de Pedro aqui no começo, mas assim, o apóstolo Pedro, ele dizia assim, eu aprendi isso na escola de aprendiz do evangelho. Agora, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Agora que você conhece a verdade, você tem a chave que abre as portas do céu. Então, assim, quando você é ignorante, você erra, mas você não sabe.
à medida que você vai aprendendo, você fala, mas eu fiz isso, meu Deus, olha. Aí você faz. Mas assim, aí a gente sabe que não pode, você conhece a verdade que nos liberta e lá estamos nós fazendo. E aí Pedro diz assim, quando você faz isso, é como se você chafurdasse. Ele usa essa palavra no texto, lá no Atos dos Apóstolos. Ele fala como você chafurdasse na lama, né? Como se estivesse num chiqueiro, dizendo assim, largamente falando. Porque você tá limpo, você sabe, você tá caminhando, mas de repente você se coloca aí numa condição de animal e chafurda na lama, né? Poderíamos passar todo dia falando a respeito desse tema tão intrigante, mas nosso podcast está chegando ao fim. Terezinha, eu queria que você passasse pra gente algumas dicas sobre livros, alguma referência que você acha fundamental. Olha, são muitas obras, são muitos livros para a gente passar como referência, mas a minha referência é sempre as obras básicas do Kardec. E eu quero deixar hoje aqui como referência o Livro dos Espíritos, que é uma boa leitura e resposta para quase todas as questões acerca de fé e da espiritualidade. Terezinha, agradecemos imensamente a sua presença e principalmente por todos os ensinamentos trazidos. Muito obrigada. E o que você achou desse tema? Você também pode nos ajudar a desenvolver este podcast. Envie-nos sugestões de temas e ele pode aparecer aqui na próxima sessão. Você gostou desse conteúdo? Dê um like em nosso canal, afinal, ele é feito para você. Obrigada pela atenção e te esperamos no próximo podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira.